A viagem foi cancelada. Estamos sem dinheiro. Meu filho Daniel me disse isso e eu acreditei. Sentada na minha sala, vi a verdade no Instagram. Ele e a esposa num cruzeiro de luxo, brindando. Eu não tremi, não chorei. Apenas respirei fundo e fechei o aplicativo, o eco das palavras dele na minha mente. 3 semanas depois, uma nova mensagem dele chegou, pedindo mais um empréstimo. Quando ele viu minha resposta de 4 palavras, o sorriso que ele tinha na foto do navio desapareceu para sempre. O silêncio na minha sala era pesado, quase sólido. A tela do celular estava escura, mas a imagem continuava gravada na minha mente. Daniel e Sarah, com taças de champanhe erguidas, o sol do Caribe refletindo em seus óculos escuros. O sorriso dela era largo, vitorioso, o dele satisfeito. A legenda da foto dizia: "Vivendo a vida que merecemos, merecida com o meu dinheiro", pensei. O dinheiro da segunda hipoteca da minha casa, o dinheiro da minha aposentadoria. O zumbido da geladeira na cozinha parecia mais alto do que o normal. Não senti dor, não naquele momento. O que senti foi uma clareza fria, como um pedaço de gelo se formando no meu peito. Todas as ligações não atendidas, as desculpas apressadas, a distância sutil, não eram esquecimento, era um plano. Levantei-me da poltrona e minhas pernas não vacilaram. Fui até a cozinha e coloquei a chaleira no fogo para fazer um chá. Meus movimentos eram metódicos, calmos. Enquanto a água esquentava, a cifra de $500.000 ecoava na minha cabeça. Não era apenas um número. Era a propriedade dos meus pais que vendi pela faculdade dele. Eram 40 anos de trabalho duro, de dedos perfurados pela agulha, para pagar o casamento dos sonhos deles. Diga-me de qual cidade você está ouvindo. Se quiser ouvir mais histórias como a minha, inscreva-se. Eles não viam os sacrifícios. Eles só viam um caixa eletrônico inesgotável. Eles me viam como uma velhinha frágil, fácil de enganar. Mas eles se esqueceram de quem eu era. Esqueceram da mulher que construiu um negócio do zero, que nunca dependeu de ninguém. Eles achavam que a partida tinha acabado. Mal sabiam que eu estava prestes a fazer minha jogada. Com a xícara de chá na mão, fui até o antigo escritório do meu marido, Chris. O cheiro de livros e madeira ainda pairava no ar. No fundo de um armário, atrás de casacos velhos, estava a caixa de metal que eu procurava. Dentro dela, a organização impecável de Chris. Contratos, extratos bancários, escrituras, tudo. Ele sempre dizia: "Os números não mentem, Morgan. Siga o dinheiro e você encontrará a verdade." Eu não estava ali para relembrar o passado. Eu estava ali para desenterrar fatos. Peguei o telefone e disquei o número do banco, um que eu sabia de cor. "Bom dia. Aqui é Morgan Casey. Preciso marcar uma reunião com o gerente sobre a minha conta conjunta." "Sim, é urgente." Minha voz saiu firme, sem um pingo de hesitação. A caçada havia começado. Para entender como chegamos a esse ponto, você precisa saber que a traição deles não foi um ato isolado. Foi uma construção lenta, uma teia de mentiras tecida ao longo de anos. Começou com pequenas coisas, pedidos de ajuda que se tornaram demandas, visitas que se tornaram raras. O amor de uma mãe, às vezes, nos cega para a verdade que está bem na nossa frente. Eu acreditava que estava investindo na felicidade do meu único filho, garantindo que ele e sua família tivessem uma vida melhor que a minha. Eu dei a eles tudo o que tinha, e até o que não tinha, pensando que estava construindo um legado de amor. Em vez disso, eu estava apenas pavimentando o caminho para a ganância deles. A foto naquele navio não foi o começo da dor, foi o fim da minha ilusão. Foi o momento em que a venda caiu, e eu finalmente vi o jogo deles com uma clareza afiada e implacável. Eu não nasci em berço de ouro. Meus pais eram pessoas simples, de mãos calejadas e corações honestos. Cresci numa casa pequena, onde o cheiro de pão assando se misturava com o de graxa das ferramentas do meu pai. Ele era mecânico, minha mãe, lavadeira. Eles não me deixaram herança em dinheiro, mas me deram algo muito mais valioso: a certeza de que o trabalho digno e a integridade eram os únicos pilares que sustentavam uma vida. Eles me ensinaram a olhar as pessoas nos olhos, a cumprir minha palavra e a nunca, jamais, depender da caridade ou da desonestidade de ninguém. Cada centavo era contado, cada refeição era uma bênção.
Essa base sólida foi o que me moldou, o que me deu a espinha dorsal que Daniel e Sara parecem nunca ter desenvolvido. A vida nunca foi fácil. Comecei a trabalhar aos 16 anos, ajudando uma costureira local. Meus dedos, no início, eram desajeitados e cheios de picadas de agulha, mas a necessidade era uma professora severa e eficaz. Eu via o cansaço nos ombros dos meus pais e jurei para mim mesma que construiria algo meu, algo que ninguém poderia tirar de mim. Enquanto outras garotas sonhavam com festas, eu sonhava com minha própria loja, com o som suave de uma tesoura cortando um tecido caro. Aprendi que a paciência era uma ferramenta tão importante quanto a agulha e a linha, e que a resiliência era o fio mais forte de todos. Cada peça que eu consertava, cada vestido que eu criava, era um pequeno tijolo na construção da minha independência e do meu caráter. Eles pensaram que a idade havia me enfraquecido, me tornado frágil. A verdade é que eles nunca entenderam de onde eu vim. Eles viam apenas uma senhora quieta, que assinava cheques, não a mulher que sobreviveu a recessões, que enterrou os próprios pais e o marido, e que ainda assim se levantava toda manhã para abrir sua loja às 8 em ponto. Minha força não estava na minha voz ou nos meus músculos, estava na minha capacidade de aguentar, de observar e de esperar o momento certo. Eles confundiram minha gentileza com ingenuidade. Esqueceram que as raízes que crescem em solo rochoso são as mais difíceis de arrancar. E agora, eles estavam prestes a descobrir o quão profundas eram as minhas raízes. Estava na hora de lhes mostrar o que 40 anos de trabalho duro realmente significavam. Por 40 anos, eu fui costureira. Mais do que isso, eu era dona da minha própria alfaiataria, a fio em agulha. Comecei numa salinha nos fundos de um prédio comercial com uma máquina de costura usada e um sonho. Escolhi essa profissão porque ela exigia precisão. Exigia que você visse não apenas o tecido, mas o potencial dele. Você precisava entender como cada ponto, cada corte, cada costura se unia para criar algo coeso e forte. Não havia espaço para erros grosseiros ou para preguiça. Se uma costura ficasse torta, toda a peça era comprometida. Era um trabalho honesto, que dependia apenas da habilidade das minhas mãos e da clareza da minha visão. Foi ali, entre rolos de linho e seda, que aprendi a arte de construir e a de desmanchar. Meu trabalho me ensinou a enxergar padrões. Depois de décadas manuseando tecidos, eu conseguia identificar uma falha numa trama apenas pelo toque. Eu sabia quando um fio estava fora do lugar, quando uma tensão estava errada. A vida, descobri, é muito parecida com um grande pedaço de tecido. As pessoas tecem suas histórias com ações e palavras, e com o tempo, os padrões se revelam. As mentiras de Daniel e Sara, as desculpas, a distância, eram fios soltos, imperfeições que, isoladamente, pareciam pequenas. Mas quando você dá um passo para trás e olha o conjunto da obra, a falha no desenho se torna óbvia. Eles pensavam que estavam tecendo uma tapeçaria complexa de enganos, mas para os meus olhos treinados, o padrão era simples, grosseiro e previsível. Eu construí uma reputação sólida na cidade. As pessoas não vinham até mim apenas para ajustar uma bainha. Elas vinham para que eu criasse vestidos de noiva, ternos para ocasiões importantes, peças que marcariam suas vidas. Elas confiavam no meu julgamento, na minha atenção aos detalhes. Sentia um orgulho imenso em cada cliente satisfeito, em cada peça que saía da minha loja com o caimento perfeito. Aquele negócio não era apenas meu sustento, era a prova viva de que eu podia transformar matéria-prima em algo de valor. Era a minha arte, o meu legado. Era o alicerce sobre o qual construí tudo, inclusive a vida que Daniel tão levianamente tentou desmontar. Mal sabia ele que as mesmas mãos que podiam criar um terno sob medida também podiam, com a mesma precisão, desfazer cada costura da sua farsa. Conheci o Chris numa noite de sábado, num salão de dança comunitário. Eu não era muito de sair, mas minha amiga me arrastou. Ele era alto, um pouco desajeitado, e tinha o sorriso mais gentil que eu já tinha visto. Ele se aproximou e, em vez de me convidar para dançar, apontou para a bainha do meu vestido. "Com licença", ele disse, a voz um pouco nervosa. "Eu sou contador, passo o dia todo olhando para linhas e números, e posso dizer que essa é a linha mais reta que eu já vi na minha vida." Eu ri. "Bem, eu sou costureira. Passo o dia todo fazendo linhas retas.
Fico feliz que um especialista tenha notado. Ele sorriu, o rosto se iluminando. Nesse caso, a especialista me daria a honra de tentar não pisar nos seus sapatos enquanto dançamos? Nosso namoro foi simples e tranquilo. Não tínhamos dinheiro para jantares caros ou presentes extravagantes. Nossos encontros eram caminhadas no parque, piqueniques com sanduíches feitos em casa e longas conversas no banco da praça. O que nos uniu foi um respeito mútuo pelo trabalho um do outro. Ele ficava fascinado com a forma como eu podia transformar um pedaço de pano em algo bonito, e eu admirava a maneira como ele encontrava ordem e lógica no caos dos números. Ele era a calma para a minha intensidade, a estrutura para a minha criatividade. Com ele, eu não precisava ser forte o tempo todo. Ele via a mulher por trás da dona da loja, a sonhadora por trás da trabalhadora incansável. Ele era meu porto seguro. 1 ano depois, estávamos sentados no mesmo banco da praça onde tivemos nosso primeiro encontro de verdade. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Dentro não havia um anel de diamante, mas uma aliança de prata simples e elegante. Morgan, ele começou, eu não posso te prometer uma vida de luxo, mas posso te prometer uma parceria. Uma vida construída com nossas próprias mãos, ponto por ponto, número por número. Quero construir tudo com você. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não de tristeza. Eram de reconhecimento. Eu tinha encontrado o meu par, o fio que completava a minha trama. Naquele momento, eu sabia que nossa vida juntos seria a peça mais importante e bem feita que eu jamais criaria. E eu disse sim. Nós nos casamos numa cerimônia pequena, com a família e alguns amigos próximos. Eu mesma fiz meu vestido. Começamos nossa vida num apartamento alugado de 2 cômodos, com móveis de segunda mão e muitos sonhos. Chris trabalhava longas horas no seu escritório de contabilidade, e eu passava noites em claro para terminar as encomendas da minha loja, que ainda engatinhava. Eram tempos difíceis, mas éramos felizes. Cada pequena vitória era celebrada, fosse um novo cliente importante para mim ou uma grande conta que Chris conseguia fechar. Estávamos construindo nosso futuro juntos, com o suor do nosso rosto e um profundo sentimento de parceria. Nós éramos uma equipe, e isso nos tornava invencíveis. Quando Daniel nasceu, nosso mundo mudou. O pequeno apartamento de repente pareceu ainda menor, mas cheio de uma alegria que nunca tínhamos conhecido. Todas as nossas economias, todo o nosso esforço, agora tinham um propósito maior. Compramos nossa primeira casa. Uma construção modesta que precisava de muitos reparos, mas era nossa. Lembro-me de Chris e eu pintando as paredes do quarto do bebê de azul claro, com as mãos sujas de tinta, rindo do nosso trabalho amador. Plantamos uma árvore no quintal no dia em que nos mudamos. Vê-la crescer, assim como nosso filho, era um lembrete constante do que estávamos construindo. Uma família, um lar, um legado de amor e trabalho. Tenho uma memória muito viva de um sábado à tarde, quando Daniel tinha uns 7 anos. Estávamos no quintal, e eu estava ensinando a ele como remendar um rasgo no seu jeans. Chris estava sentado na varanda, lendo o jornal. O sol estava quente, e o cheiro de grama cortada enchia o ar. Naquele dia, Chris me deu um presente. Era um pequeno dedal de ouro, simples, sem adornos, para os dedos que constroem nosso futuro. Ele disse, colocando-o na minha mão. Eu o guardei como um tesouro. Naquele momento, tudo parecia perfeito. Nosso filho, nossa casa, nosso amor. Era um retrato de felicidade pura. Um tempo em que a confiança era inquestionável e a traição era uma palavra que não existia no nosso vocabulário. 10 anos atrás, aquele retrato se quebrou. Chris teve um ataque cardíaco fulminante no seu escritório. Não houve aviso, não houve despedida. Num minuto, ele estava lá, o pilar da minha vida. No minuto seguinte, ele se foi. O silêncio que se instalou na casa depois do funeral foi a coisa mais pesada que já senti. Era um silêncio que gritava a ausência dele. Por meses, eu me movi como um autômato, cuidando da loja por pura força do hábito. A dor era uma névoa densa que me impedia de ver o futuro. Perder Chris foi como perder uma parte de mim mesma. A costura que nos unia havia sido cortada de forma abrupta e brutal, e eu fiquei com os fios soltos nas mãos. Lentamente, muito lentamente, eu comecei a juntar os pedaços. Foi a lembrança da força dele que me ajudou a encontrar a minha.
Chris costumava dizer: "Os números não mentem, Morgan. Siga o dinheiro e você encontrará a verdade." Ele aplicava isso aos negócios, mas eu comecei a ver a sabedoria disso em tudo. Ele era um homem de fatos, de lógica, e foi me apegando a essa lógica que consegui navegar pelo luto. Eu me concentrei no trabalho, na rotina, nas coisas que eu podia controlar. Eu continuei, por ele e por mim. Eu não sabia na época, mas aquele conselho, aquela forma de pensar que ele me ensinou, seria a ferramenta mais importante que eu teria para enfrentar a tempestade que se aproximava. Comecei a aplicar essa lógica ao meu filho. Eu queria dar a Daniel tudo o que não tive. Paguei $120 mil pela sua faculdade de administração, dinheiro que consegui vendendo uma pequena propriedade que herdei dos meus pais. Depois, quando ele quis se casar com Sarah, eles queriam o casamento dos sonhos. Eu saquei $40 mil da minha poupança de aposentadoria para que eles tivessem a festa que queriam. Um ano depois, Daniel veio com uma ideia de startup. Investi $50 mil, um dinheiro que nunca mais vi. Eu dava com o coração aberto, feliz por poder ajudar, por vê-lo construir sua própria vida. Eu via cada sacrifício como um investimento no futuro dele, na felicidade da minha família. O golpe final foi a casa deles. Eles encontraram o lugar perfeito, mas não tinham o dinheiro para uma entrada. Eu não hesitei. Fiz uma segunda hipoteca na minha casa, a mesma casa que Chris e eu compramos e que já estava totalmente quitada, e lhes dei $200 mil. Ao longo dos anos, foram mais 90 mil em empréstimos, cartões de crédito estourados e contas que eles não podiam pagar. No total, foram $500 mil, $500 mil. E a cada centavo eu sorria, feliz por poder proporcionar a eles uma vida sem as dificuldades que eu enfrentei. E foi assim que eles me agradeceram, com uma mentira descarada e uma foto de um cruzeiro de luxo. A felicidade que senti ao ajudá-los agora se transformou em um gosto amargo de cinzas na minha boca. Depois que o Chris se foi, Daniel e Sarah se tornaram meu mundo. Eles eram a única família que me restava. Quando encontraram a casa dos sonhos, senti uma alegria imensa em poder ajudá-los. Assinar os papéis da segunda hipoteca da minha casa não pareceu um sacrifício, mas um investimento na felicidade deles, na continuidade da nossa família. Eu me mudei para o quarto de hóspedes por alguns meses, enquanto minha casa passava por uma pequena reforma. E, no início, foi maravilhoso. Jantávamos juntos todas as noites. Eu ajudava com os netos. Parecia a decisão mais acertada do mundo, um jeito de manter todos nós unidos sob um mesmo teto de amor e apoio. Eu me sentia necessária, amada, parte de algo maior. A solidão que a morte de Chris deixou parecia finalmente estar diminuindo. Tudo parecia perfeito no começo. Sarah me chamava de mãe e Daniel parecia mais atencioso do que nunca. Eles me agradeciam constantemente pela ajuda com a casa, dizendo que nada daquilo seria possível sem mim. Eu cozinhava minhas receitas antigas, e eles elogiavam, dizendo que os netos precisavam conhecer o sabor da comida da vovó. Eu me sentia valorizada, uma matriarca cuidando do seu rebanho. A casa estava sempre cheia de risadas, e eu acreditava piamente que tinha feito a coisa certa. Eu estava construindo um porto seguro para eles. E, em troca, eles estavam preenchendo o vazio no meu coração. Eu via o futuro se desdobrando de forma clara e feliz. Eu envelheceria cercada pelo amor do meu filho e da minha nova família. A gratidão deles parecia tão genuína quanto o sol da manhã. O primeiro sinal foi quase imperceptível. Um convite para jantar que foi cancelado de última hora. "O Daniel está exausto do trabalho", Sarah me disse ao telefone, com uma voz que soava um pouco mais fria do que o normal. Na semana seguinte, uma ligação minha não foi retornada por 2 dias. Quando finalmente falei com Daniel, ele foi breve, apressado. "Desculpe, mãe. A semana foi uma loucura." Eu aceitei a desculpa, claro. Eram jovens, construindo suas carreiras e criando filhos. Era natural que estivessem ocupados. Eu me lembrava de como Chris e eu éramos naquela idade. Eu disse a mim mesma para não ser uma daquelas mães carentes e controladoras. Eu os amava. E o amor significava dar espaço, mas no fundo, uma pequena nota de dissonância soou, um fio solto que eu preferi ignorar. As semanas se transformaram em meses, e o padrão se tornou claro. As visitas à minha casa, depois que voltei da reforma, diminuíram drasticamente.
Os jantares de domingo se tornaram uma lembrança distante. Um dia, liguei para Daniel. Quer almoçar no domingo? Perguntei, tentando manter a voz leve. Houve uma pausa. Não posso, mãe. Estou ocupado. Sua resposta foi curta, sem calor. Que tal no sábado, então? Eu posso fazer aquela sua torta favorita. Outra pausa, mais longa desta vez. Sábado também não dá. Fica para a próxima, tá bom? Ele desligou antes que eu pudesse responder. A expressão próxima vez ficou pairando no ar, vazia e sem data. Eu olhei para o telefone na minha mão e pela primeira vez senti um frio que não vinha da janela. Eu tentei racionalizar. Eles tinham suas próprias vidas, seus próprios amigos, suas próprias rotinas. Eu não podia esperar ser o centro do universo deles para sempre. Daniel estava subindo na carreira e Sara estava envolvida com a escola das crianças. Era normal. Eles estão apenas ocupados com o trabalho. Eu repetia para mim mesma como um mantra. Mas o mantra estava começando a soar falso. O problema não era a falta de tempo, era a falta de vontade. A distância não era apenas física, era emocional. Era como se uma porta de vidro estivesse lentamente descendo entre nós. Eu podia vê-los, mas não conseguia mais alcançá-los. As sementes da dúvida que eu tinha tentado ignorar começaram a germinar no solo do meu coração. O tom das nossas conversas mudou. Tornou-se formal, quase como se eu estivesse falando com um atendente de banco. Sara quase sempre atendia o telefone. Posso ver as crianças no fim de semana? Perguntei numa tarde de terça-feira. Elas estão com a agenda cheia de atividades, ela respondeu, a voz polida e impessoal. Eu posso ajudar com o dever de casa, levar ao parque. Não se preocupe, Morgan, nós damos conta. Ela me chamou de Morgan, não de mãe, não de vovó. A formalidade foi como um tapa. Ela estava estabelecendo uma fronteira, me colocando do lado de fora do círculo familiar. Eu não era mais parte da equipe. Era uma estranha que precisava marcar hora para ver os próprios netos. Tentei falar com Daniel sobre isso, em uma das raras ocasiões em que consegui falar com ele sozinho. Daniel, querido, sinto que vocês estão se afastando. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, a voz mais trêmula do que eu gostaria. Ele suspirou, um som de impaciência. Mãe, você está imaginando coisas. Está tudo bem. Estamos apenas cansados. Ele não olhou nos meus olhos enquanto falava. Ele estava ali, na minha frente, mas parecia a quilômetros de distância. A sua recusa em admitir a mudança foi mais dolorosa do que a própria mudança. Ele estava me negando a minha própria percepção, me tratando como se eu fosse tola ou senil. A confusão se aprofundava, se misturando com uma dor crescente. Então, o gaslighting começou. Sutilmente, no início. Eu mencionei uma promessa que ele havia feito sobre me ajudar a consertar o portão do jardim. Mas você prometeu que viria no sábado, eu disse. Ele franziu a testa. Eu nunca disse isso, mãe. Sua negação foi tão firme que me fez vacilar. Sim, você disse. Na última vez que nos falamos, na terça-feira. Ele balançou a cabeça, um olhar de falsa preocupação no rosto. Você está confusa. Isso nunca aconteceu. Eu insisti, lembrando detalhes da conversa. Eu me lembro claramente. Ele me interrompeu. Mãe, talvez você devesse ver um médico sobre sua memória. Você tem esquecido muitas coisas ultimamente. O golpe foi certeiro, minando a minha confiança na minha própria mente. Isso aconteceu de novo e de novo. Pequenas promessas, conversas, planos, tudo era negado. Eles me fizeram acreditar que eu estava me tornando esquecida, que minha mente estava me traindo. Eu comecei a anotar as coisas em um caderno, só para ter certeza, mas mesmo com as anotações, a confiança em mim mesma estava abalada. A ansiedade se tornou uma companheira constante. Será que eu estava mesmo ficando senil? A dúvida que eles plantaram era um veneno lento, me isolando não apenas deles, mas de mim mesma. Eles não estavam apenas se distanciando, estavam ativamente tentando me convencer de que a falha era minha, que a minha percepção da realidade estava distorcida. Era uma forma cruel de controle. Depois de minarem minha confiança, eles passaram para o próximo passo, as finanças. Sara trouxe o assunto à tona durante um café. Mãe, estávamos pensando, para simplificar suas finanças, talvez devêssemos unificar algumas contas, ela disse, com um sorriso doce. Daniel continuou. Mãe, sobre a casa... Ele começou. O que tem a casa? Perguntei, meu instinto de proteção se acendendo.
Colocá-la no meu nome seria mais simples. Por causa dos impostos, sabe? Evitaria problemas no futuro. Eu não acho que isso seja... Faz todo o sentido, mãe. Apenas pense nisso. Eu senti um alarme soar na minha cabeça. Vou falar com meu advogado. O sorriso de Daniel desapareceu. Por que você precisa de um advogado? Você não confia em mim? A pressão aumentou nas semanas seguintes. As sugestões se tornaram pedidos, e os pedidos quase demandas. Eles apresentavam a ideia como uma forma de cuidar de mim, de me poupar preocupações na minha velhice. Cada recusa minha era recebida com suspiros de frustração e acusações veladas de que eu não confiava no meu próprio filho. Eles queriam acesso, queriam controle. Meu não firme parecia apenas um obstáculo temporário para eles. Minha suspeita, antes uma pequena semente, agora era uma árvore robusta e cheia de espinhos. Eu sabia, com uma certeza visceral, que eles não queriam me ajudar. Eles queriam o que era meu. E eu não ia entregar. A humilhação pública foi o golpe mais cruel. Era o aniversário de casamento dos pais de Sarah, uma grande festa no jardim da casa deles. Eu só soube porque uma vizinha me perguntou se eu estava animada para o evento. Eu não fui convidada. Naquela noite entrei no Instagram, algo que raramente fazia, e vi as fotos. Daniel, Sarah, meus netos, todos sorrindo ao lado de dezenas de convidados. A legenda de uma das fotos, postada por Sarah, dizia: "Celebrando com a família que importa." As palavras me atingiram como pedras. Eu não era a família que importava. Fui apagada, tornada invisível. A dor foi física, uma pontada aguda no peito. Eles não apenas me excluíram, eles anunciaram isso para o mundo. Quando finalmente consegui falar com Daniel, dias depois, minha voz estava fria como gelo. "Por que eu não fui convidada para a festa?" Perguntei, sem rodeios. Ele gaguejou, pego de surpresa. "Ah, mãe, nós pensamos que você estaria cansada. Foi tudo muito de última hora. Não queríamos te incomodar." A mentira era tão óbvia, tão insultuosa, que algo dentro de mim se partiu. Não foi um estalo alto, mas um clique silencioso. O coração de uma mãe pode aguentar muita coisa, mas a combinação de exclusão deliberada e uma desculpa patética foi o suficiente. A dor começou a se transformar. A tristeza deu lugar a uma clareza gelada. Eu não estava mais confusa. Eu estava começando a entender o jogo. Na última vez que eles me visitaram em casa, antes de tudo, Sarah estava andando pela minha sala de estar, examinando meus pertences como se estivesse em um museu. Ela pegou meu dedal de ouro, o presente de Chris, que eu mantinha em uma pequena prateleira. "O que é isso?" ela perguntou com desdém. "É o meu dedal", respondi. "Chris me deu." Ela o virou nos dedos. "Por que você ainda guarda essa coisa velha e inútil?" Antes que eu pudesse responder, ele, acidentalmente, escorregou da mão dela e caiu no chão de madeira com um barulho metálico e triste. Ela não se desculpou. Aquele pequeno ato de desrespeito disse tudo. Não era sobre o dedal. Era sobre apagar o meu passado, a minha história, o meu valor. A raiva subiu pela minha garganta, quente e afiada. O momento da descoberta final não foi dramático, foi banal, o que o tornou ainda mais devastador. Eu estava na cozinha, e Daniel estava na sala, falando ao telefone com Sarah, achando que eu não podia ouvir. A porta estava entreaberta. "É só dizer a ela que a viagem foi cancelada", ele disse, a voz baixa e conspiratória. "Ela vai acreditar. A gente precisa desse dinheiro para o depósito do cruzeiro. A velha está confusa demais para revidar de qualquer maneira. A velha está confusa demais." As palavras ecoaram no silêncio da minha cozinha. Não havia mais espaço para dúvida, para esperança, para dor. Havia apenas a verdade, nua e crua. Eles não me viam como mãe. Eles me viam como um obstáculo, um caixa eletrônico senil a ser esvaziado. Naquele instante, tudo se encaixou. A distância, as mentiras, o gaslighting, a pressão financeira, a exclusão, o desrespeito. Eram todas peças do mesmo quebra-cabeça sórdido. A dor que me acompanhava há meses evaporou, substituída por uma calma gélida e assustadora. Meu coração parou de doer e começou a trabalhar, bombeando gelo pelas minhas veias. Eles achavam que eu era fraca. Eles achavam que eu era confusa. Eles estavam errados. Foi quando eu soube. Eu não iria confrontá-los. Eu não iria chorar. Eu iria jogar o jogo deles,
mas com as minhas próprias regras, e eu iria vencer. O tempo de ser a vítima tinha acabado. O tempo de ser a estrategista havia começado. Alguns dias depois, eles apareceram com flores e sorrisos falsos. Mãe, desculpe por estarmos tão distantes, disse Daniel me abraçando. O gesto que antes me aqueceria, agora parecia o toque de uma serpente. Está tudo bem, eu disse, minha voz suave e controlada. Nós queremos consertar as coisas, continuou Sarah. Como? Perguntei, jogando meu papel de mãe ingênua. Bem, para começar, estamos com um probleminha. Tínhamos uma viagem planejada, mas tivemos que cancelar. Estamos sem dinheiro e precisamos de ajuda para cobrir os custos. Eles me olhavam com olhos suplicantes, a performance de uma vida. Eu senti uma náusea, mas meu rosto não demonstrou nada. Eu os ouvi pacientemente, cada palavra uma mentira que se somava à montanha de traições. Eles precisavam de $10.000. Era urgente, claro. Era uma emergência. Eu assenti lentamente, parecendo ponderar. Vou pensar a respeito, eu disse, mantendo a fachada de fragilidade que eles tanto esperavam. E foi isso que nos levou àquele momento, descrito no início. Eu dei o dinheiro a eles. Eu sabia que era uma mentira. Eu precisava que eles se sentissem vitoriosos, que baixassem a guarda. E então, eu esperei. E foi quando ele disse aquelas palavras pela primeira vez. Mãe, a viagem foi cancelada. Estamos sem dinheiro. Eu fingi acreditar, esperando pela prova definitiva que eu sabia que eles, em sua arrogância, me entregariam. E eles entregaram. A clareza que se instalou em mim, depois de ouvir a conversa de Daniel, não era emocional. Era mecânica. Meu cérebro, treinado por décadas de medições precisas e cortes exatos, simplesmente começou a processar a informação. Eu precisava de mais dados, de provas concretas. Lembrei-me do dedal de ouro que Sarah derrubou. Fui até a prateleira para pegá-lo e, ao me abaixar, meus olhos pousaram no escritório de Chris, intocado há anos. Dentro de um armário, havia um pequeno cofre de metal onde ele guardava documentos importantes. Ele sempre dizia que os números eram a única coisa honesta no mundo. Abri o cofre, cujo segredo só eu conhecia. E lá dentro, encontrei uma pasta grossa com extratos bancários de uma conta conjunta que eu mal lembrava que existia. Sentei-me no chão e comecei a ler. Os números não mentiam. Página após página, a verdade se desdobrava em débitos e transferências. Durante os últimos 18 meses, pequenas quantias, sempre abaixo do limite que geraria um alerta do banco, saíam da conta. $200 aqui, 300 ali. No total, as transferências somavam exatamente $45.000. Eram metódicas, calculadas, como um parasita se alimentando lentamente do hospedeiro. Mas a prova final estava no fundo da pasta. Um extrato de um cartão de crédito em meu nome, que eu acreditava ter sido cancelado anos atrás. Havia uma única cobrança de $15.000 feita para uma linha de cruzeiros de luxo. A assinatura no pedido do cartão era uma falsificação grosseira da minha. Eles não apenas mentiram, eles roubaram, falsificaram e conspiraram. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes enquanto eu folheava os papéis. Minha respiração não acelerou. Pelo contrário, ela se aprofundou, tornando-se lenta e regular. Não houve lágrimas, nem um grito de raiva sufocado. O que senti foi o clique de uma engrenagem se encaixando no lugar. A costureira em mim viu o padrão defeituoso, a tapeçaria de mentiras que eles teceram com fios podres, a dor, a confusão, a dúvida. Tudo isso se dissipou, substituído por uma clareza absoluta e gélida. Eles me subestimaram. Eles me viram como um retalho de tecido velho, pronto para ser descartado. Mal sabiam eles que eu era a tesoura, afiada e pronta para cortar. Eu sabia exatamente o que fazer. Naquela mesma noite, esperei até depois da meia-noite. Levei a pasta a uma loja de cópias 24 horas do outro lado da cidade. O zumbido da máquina era o único som no local silencioso. Fiz 3 cópias de cada documento. Guardei um conjunto em um cofre no banco. Enviei outro para a casa da minha irmã em outro estado, sem explicações, apenas com a instrução de guardá-lo, e escondi o terceiro conjunto em casa, em um lugar que só eu conhecia. O original voltou para o cofre de Chris. Eles não teriam como saber que sua teia de enganos havia sido completamente mapeada.
Eles pensaram que eu era fraca, uma velhinha esquecida e fácil de manipular. Eles estavam terrivelmente enganados. O jogo havia mudado de mãos. Nos dias seguintes, passei horas na mesa da cozinha com as cópias espalhadas à minha frente. Cada transferência bancária, cada data, cada mentira que eles me contaram. Eu tracei uma linha do tempo. Os $45.000 foram drenados durante o período em que eles mais me aplicaram o gaslighting, me fazendo duvidar da minha própria mente. A falsificação do cartão de crédito aconteceu na mesma semana em que me excluíram da festa de família. A cobrança do cruzeiro foi feita 2 dias antes de Daniel me ligar com a história do cancelamento. Não eram atos aleatórios de ganância. Era um plano deliberado, executado com uma crueldade que me deixava sem fôlego. Cada sorriso falso, cada abraço, cada "eu te amo, mãe", era uma camada de verniz sobre o roubo. A extensão da traição era o que mais me assombrava. Não era apenas Daniel, meu filho, o sangue do meu sangue. Sara era a arquiteta. Sua caligrafia estava em algumas anotações nas margens dos extratos. Seus e-mails para agências de viagens foram impressos e guardados na mesma pasta. Eles eram parceiros no crime, cúmplices em me despojar não apenas do meu dinheiro, mas da minha dignidade. Todos aqueles meses de distância, de frieza, de manipulação, não era apenas egoísmo, era a preparação do terreno para o abate final. Eles estavam me isolando, me enfraquecendo psicologicamente para que, quando dessem o golpe maior, eu estivesse confusa demais para revidar. A percepção disso solidificou minha determinação. Eu não seria uma vítima. Eu não iria confrontá-los aos prantos, exigindo uma explicação que seria apenas mais uma mentira. Eu não lhes daria a satisfação de me verem quebrada. O amor que eu sentia por Daniel morreu naquela cozinha, entre as cópias de suas fraudes. Em seu lugar, nasceu uma resolução fria como aço. Eles queriam jogar um jogo de finanças e mentiras? Pois bem, eu jogaria também, mas eu jogaria para vencer. Eu usaria a mesma precisão e paciência que usei por 40 anos na minha alfaiataria para desmanchar a vida que eles construíram com o meu dinheiro, costura por costura. Eles queriam tudo? Eles teriam exatamente o que mereciam. Nada. Enquanto procurava por mais documentos no cofre de Chris, minhas mãos tocaram um envelope grande e selado no fundo, um que eu nunca tinha visto antes. Tinha meu nome, Morgan, escrito com a caligrafia firme dele. Meu coração deu um salto. Com um abridor de cartas, rompi o selo. Dentro havia um conjunto de documentos legais e uma carta. A carta era curta. Chris explicava que, anos antes de morrer, ele havia separado uma parte significativa de seus investimentos em um fundo fiduciário irrevogável em meu nome. Ele o manteve em segredo de todos, até de mim, para garantir que, acontecesse o que acontecesse, eu estaria segura, protegida de credores, de má sorte ou da ganância de outros. Os papéis detalhavam o fundo. O valor me fez sentar. $1.500.000. O dinheiro estava lá, intocado, rendendo juros por mais de uma década, completamente protegido e acessível apenas a mim. Daniel e Sara, em sua busca mesquinha por alguns milhares de dólares, não tinham a menor ideia da fortuna que estava fora de seu alcance. Eles achavam que estavam esvaziando um poço quase seco, quando, na verdade, eu estava sentada sobre um reservatório inesgotável. O poder naquele momento não vinha do dinheiro em si, mas do conhecimento. Eles pensavam que tinham todas as cartas. Mal sabiam eles que eu segurava o baralho inteiro. A voz de Chris ecoou em minha mente, clara como o dia. "Siga o dinheiro", ele costumava dizer. Mas ele também me ensinou outra coisa, uma lição de seus jogos de xadrez nos domingos à tarde. Nunca reaja ao movimento do seu oponente. Pense 3 lances à frente e faça-o reagir ao seu. Naquele instante, o plano se formou em minha mente, completo e afiado. Eu não precisava mais me defender. Eu podia atacar. Com esses recursos, eu não precisava de um advogado qualquer. Eu podia contratar a melhor. Eles tinham me encurralado, ou assim pensavam. A verdade é que eles apenas me forçaram a usar uma força que eu nem sabia que possuía. Eu iria pensar 3 lances à frente. Peguei o telefone e disquei um número que encontrei em uma rápida pesquisa online. "Escritório de Advocacia Davis, bom dia." A voz era profissional e eficiente.
Gostaria de falar com a senhora Davis, eu disse, minha própria voz calma e firme. É um assunto urgente. Alguns minutos depois, uma nova voz, cheia de autoridade, veio pela linha. Aqui é a senhora Davis. Senhora Davis, meu nome é Morgan Casey. Eu preciso da sua ajuda. Qual é a situação, senhora Casey? Respirei fundo. Meu filho e minha nora estão tentando roubar tudo de mim. E eu tenho as provas. Houve uma pequena pausa. Esteja no meu escritório amanhã às 9 da manhã. Traga tudo o que tiver. No dia seguinte, sentei-me diante de uma mulher imponente, de cabelos grisalhos e olhos que não perdiam nada. Espalhei as cópias sobre sua mesa de mogno polido. Ela as examinou em silêncio por quase 20 minutos, seus olhos se movendo rapidamente de um documento para o outro. Quando terminou, ela juntou os papéis em uma pilha organizada, tirou os óculos e me encarou. Senhora Casey, isso não é apenas errado, isso é fraude, falsificação, abuso financeiro de idoso. Eu sei, respondi, sem piscar. Ela se inclinou para a frente. Eles poderiam ir para a prisão por isso. Por um bom tempo. Uma onda de alívio frio passou por mim. Eu não estava louca. A justiça estava do meu lado. Ótimo, eu disse. Discutimos a estratégia. A senhora Davis me apresentou as opções. Um acordo civil para recuperar o dinheiro, uma ordem de restrição ou uma queixa-crime completa. Ela parecia esperar que eu escolhesse o caminho mais brando, o caminho da família. Não estamos buscando um acordo, eu a interrompi. Não quero que eles me peçam desculpas. Eu quero que eles enfrentem as consequências. Vamos apresentar queixa-crime por todas as acusações possíveis. A senhora Davis me observou por um momento e um leve sorriso surgiu no canto de seus lábios. Entendido, senhora Casey. Vamos preparar tudo. Eles não saberão o que os atingiu. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava mais sozinha. Eu tinha uma aliada. Voltei para casa e para o meu papel. Quando Daniel ligou naquele dia, sua voz estava cheia daquela falsa preocupação que eu agora reconhecia tão bem. Mãe, você pensou no nosso pedido? Estamos realmente numa situação difícil. Eu forcei um suspiro na minha voz, um tom de cansaço e confusão. Eu não sei, Daniel. É tanto dinheiro. Preciso pensar. Por favor, mãe. É uma emergência. Eu vou ver o que posso fazer, eu disse, e desliguei. Eu podia quase sentir a satisfação presunçosa do outro lado da linha. Eles me achavam fraca, hesitante, quase derrotada. Perfeito. Deixe-os pensar que estão no controle. A arrogância seria a isca perfeita para a minha armadilha. Enquanto eu mantinha a fachada, a senhora Davis movia céus e terras. Os documentos foram apresentados à promotoria. Um detetive foi designado para o caso e ele discretamente confirmou cada detalhe da minha história, obtendo os mandados necessários. Tudo acontecia nas sombras, em silêncio, enquanto Daniel e Sarah continuavam a me ligar, aumentando a pressão, certos de que a velha estava prestes a ceder. Eles não tinham ideia de que o chão sob seus pés estava prestes a desmoronar. Eles achavam que tinham ganhado, que o último grande pagamento estava a caminho. Eles estavam comemorando a vitória antes mesmo de a verdadeira batalha começar. Tudo estava pronto. A senhora Davis me ligou para confirmar. A data e o local da ação foram escolhidos. A festa de aniversário de casamento dos pais de Sarah. Um evento público, cheio de família e amigos, o palco perfeito para a justiça ser servida. Eu me senti estranhamente calma, como o ar antes de uma tempestade. Não havia mais raiva, apenas um propósito claro. Chris me ensinou a pensar 3 lances à frente. Eu estava pensando 5. Eles me viram como um peão indefeso em seu jogo. Estavam prestes a descobrir, da maneira mais difícil, que eu era a rainha, e o xeque-mate estava próximo. A armadilha estava montada. A festa de aniversário dos pais de Sarah estava em pleno andamento no jardim. Um mar de rostos sorridentes e taças de champanhe. Eu estava sentada um pouco afastada, observando uma ilha de calma no meio da celebração. Daniel e Sarah eram o centro das atenções, rindo e recebendo elogios. Eles pareciam invencíveis em sua arrogância. Então, o portão lateral se abriu. 2 policiais uniformizados entraram no jardim, seus passos firmes e deliberados sobre a grama bem cuidada. O som das conversas diminuiu, substituído por sussurros confusos. "O que está acontecendo?" ouvi alguém perguntar.
Os policiais não olharam para os lados. Seus olhos encontraram os meus por um segundo e eu dei um leve aceno de cabeça na direção do meu filho. Um deles se aproximou. Daniel Casey? Ele perguntou, a voz ressoando no silêncio repentino. A cor sumiu do rosto de Daniel. Sarah congelou ao lado dele, o sorriso desaparecendo como se nunca tivesse existido. O policial apresentou uma pasta com documentos. Senhor Casey, senhora Casey, vocês estão sob investigação por fraude, falsificação e abuso financeiro de idoso. O choque na multidão era palpável. Daniel olhou para mim, seus olhos arregalados de pânico e descrença. Mãe, por quê? Ele gaguejou, a voz fraca. Nós estamos sem dinheiro. A ironia daquelas palavras, ditas em seu momento de desespero, foi quase poética. Eu o encarei, minha expressão serena. Eu sei, respondi, minha voz clara e firme para que todos ouvissem. É por isso que a justiça está sendo feita. Naquele instante, a taça de champanhe escorregou da mão trêmula de Sarah e se estilhaçou no chão de pedra, o som agudo cortando o ar. Eles foram presos ali mesmo, na frente de toda a família e amigos que tanto se esforçaram para impressionar. Foram condenados por todas as acusações, recebendo sentenças de 4 anos de prisão cada um. Naquela mesma noite, suas contas bancárias foram congeladas e o tribunal ordenou a restituição de cada centavo que me roubaram. A casa que eles tanto amavam, comprada com o dinheiro da minha segunda hipoteca, foi colocada sob um embargo judicial para cobrir as dívidas que acumularam. A família de Sarah, testemunha de sua humilhação, virou-lhes as costas completamente. Sua reputação, construída sobre mentiras e meu dinheiro, foi destruída em uma única tarde. Sarah desabou numa cadeira, soluçando histericamente, enquanto Daniel apenas ficou ali, paralisado, o rosto uma máscara vazia de choque. Eles não perderam apenas o dinheiro, perderam tudo. Meses se passaram. Hoje, Daniel e Sarah estão cumprindo suas sentenças. Ouvi dizer que a falência foi inevitável e o divórcio amargo. Eu me mudei para um pequeno apartamento no centro da cidade, um lugar claro e tranquilo que paguei com o dinheiro que eles nunca souberam que eu tinha. É meu, verdadeiramente meu. Na minha nova mesa de costura, perto da janela, está o dedal de ouro que Chris me deu. Por muito tempo, ele foi um lembrete da dor e do desrespeito. Agora, quando o vejo, sinto algo diferente. Ele não representa mais o que perdi, mas o que sobrevivi. Ele é um símbolo de força, de precisão e da minha dignidade intacta. A justiça não apagou o passado, mas me devolveu o futuro. Agora, eu me sento perto da janela pela manhã com uma xícara de chá e observo a cidade acordar. O ar parece mais leve, mais fácil de respirar. Aprendi da maneira mais difícil que a força nem sempre grita. Às vezes, ela simplesmente observa, planeja e espera o momento certo para agir. Não sinto raiva, nem mesmo tristeza. Sinto paz. Às vezes, olho para a foto de Chris na minha estante. Eu fiz o que você me ensinou. Eu sussurro para ele. Eu pensei 3 lances à frente. Eu venci. Meu tempo é meu novamente e cada segundo é precioso. Se esta história te comoveu, escreva justiça nos comentários e inscreva-se para ouvir a próxima. Eu finalmente estou em casa.